Oi pessoal, e aí, tudo bem? Bom, nos últimos vídeos eu falei um pouco da trajetória, né? Falei um pouco de como fazer o processo de visto, o que precisa, e depois disso é já com o visto em mãos, né? Que seria o processo de comprar passagem e começar a ver apartamentos lá para morar e tudo mais. Então, a primeira coisa, né? Quando comprar a passagem? Quando eu posso comprar a passagem aérea para lá? A minha dica é você esperar o consulado te avisar quando que você vai receber o seu passaporte com a etiqueta do visto. O processo de visto ele demora um certo tempo, né? São verificações pessoais, né? É uma pessoa que vai verificar os seus documentos e tudo mais, então isso não é um processo automatizado. Ele pode demandar um pouco mais de tempo do que para uma pessoa pode ser mais rápido, para outra pode ser um pouquinho mais demorado. Então não existe uma data, um prazo fixo, né? Eu lembro que na época a agente consular me falou que provavelmente o meu visto não chegaria até a data para eu viajar, né, do início do contrato. Então, para eu ficar atento nesse ponto, ela falou que poderia chegar em torno de 20 dias úteis, 20 dias, não, 20 dias corridos, né? Uma, o visto poderia chegar na minha casa, né? Então, quando o processo do visto foi finalizado e o governo alemão já gerou o seu visto, eles vão te comunicar via e-mail, né? Tem um e-mail que você tem que colocar no cadastro, eles vão te comunicar via e-mail. E se você escolheu entregar via Sedex no seu endereço, eles já vão postar no correio. E se não, eles vão te mandar uma comunicação falando que o passaporte já está disponível para retirar lá no consulado onde você fez o processo. Então, depois disso, você provavelmente já está disponível o seu passaporte, né? Se você tiver ainda o serviço do correio no meio, tem que tomar um pouquinho de atenção, porque nesse momento, em outubro de 2017, o Correios eles estão em processo de greve, então as encomendas podem ser atrasadas e tudo mais. O meu visto, eu fiquei um pouco receoso por essa questão. Eles postaram o meu visto via Sedex, mas felizmente os prazos foram seguidos à risca, os prazos do correio foram seguidos à risca e não tive problema. Mas tudo isso são, são coisas que não estão ao nosso alcance, a questão de prazo. Você pode receber, o quanto não pode ficar atrasado, enfim. Então, eu sugiro você não comprar a passagem antes de ter o passaporte em mãos, tá? Enfim, depois de tudo isso, aí sim você começa a pesquisar passagens e ver qual que é o melhor caminho para você, dependendo de onde você estiver saindo do Brasil, enfim. No meu caso, que eu vou sair do Paraná, eu tinha algumas opções, que era sair ou de Curitiba, ou sair de Foz do Iguaçu, que é um pouco mais próximo da minha casa. Eu não moro em Foz do Iguaçu, eu moro em outra cidade do Paraná, mas é mais próximo, a minha cidade é mais próxima de Foz do Iguaçu do que de Curitiba, ou por questão de custos, sair de Guarulhos, de São Paulo. Verificando as passagens, né, preço de passagens para a data que eu tinha que ir, né, a minha recrutadora solicitou se eu conseguiria chegar lá antes do dia 16 de outubro, por questão de processos de interação com a equipe e tudo mais na empresa. Eles vão estar com um evento na época, e aí ela me pediu se eu conseguiria ir antes dessa data. Então eu tinha uma data fixa que eu teria que ir,
E aí eu comecei a pesquisar passagens saindo de Curitiba, saindo de São Paulo e saindo de Foz do Iguaçu. A questão de sair de Curitiba era um pouco mais elevada, por incrível que pareça, até mais do que Foz, e a questão de distância, né? São Paulo sempre foi mais barato, mas eu teria que ir para São Paulo, passar a noite dentro de um ônibus e tudo mais, então a viagem já começaria ali. E as ligações as conexões eram um pouco fora de mão, davam mais de 35 horas de voo, é um pouco complicado. E quando eu vi Foz do Iguaçu, por questão de 200, 300 reais de diferença de São Paulo, era um voo de 24 horas, então eu saio meio-dia de Foz do Iguaçu, chego meio-dia em Berlim, né? É um voo mais direto, são escalas pequenas, e então eu preferi pegar esse voo, né? É, que eu vou pela TAP, né? Pelo que eu estava verificando, a TAP é uma boa empresa com serviços a bordo muito bons, né? E é isso aí. A questão, se você não tem problema com o custo da tua viagem, né? A minha sugestão é você ir de Lufthansa, que é uma das melhores companhias da Europa. Eles possuem voos diários, não sei se diários, mas voos que saem direto São Paulo até Frankfurt. Frankfurt porque é o centro operacional da Lufthansa, né? Então, e aí depois você pega um voo curto de Frankfurt-Berlim, que é bem próximo, é questão de 400, 500 quilômetros, ali 40 minutos de voo. A Lufthansa, eu até tentei verificar os preços, mas é muito alto, era questão de 5 mil reais uma passagem, e aí fica inviável, né? A questão da passagem é isso, então minha dica é você pegar uma passagem, comprar as passagens somente depois de garantia que o seu visto vai chegar, ou mais ainda depois que você tiver o seu visto em mãos. Porque depois que você tiver teu visto em mãos, só depende de você, não depende de mais nenhum serviço externo que não está ao seu alcance em questão de prazo e tudo mais. Acredito que era isso, tá? Sobre as passagens. E é isso aí. Valeu. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre como que já é a pesquisa lá em Berlim e tudo mais. Beleza? Abraços.